para lançar a Jornada da Lapidação, que é a minha mentoria, né, onde eu lapido mente, emoções, espírito. Tá com as vagas fechadas no momento, mas a lista de espera vai estar aqui abaixo. Eu fiz uma semana de live. E uma dessas lives eu falei sobre repetição de padrões familiares. Conversando, né, falando sobre isso, uma das meninas que estavam lá falou: Helena, eu tô indo pro meu terceiro divórcio. E a minha mãe se divorciou do meu pai, teve outros casamentos, se divorciou também. E a minha avó, mesmo não sendo comum, né, na época dela, também passou por alguns divórcios. E se a gente pegar e olhar mais pra trás na história dela, a gente veria com certeza outros divórcios. O que é isso, gente? Repetição de padrão familiar. Se você não se cura, tudo se repete. Como que funciona isso na prática? Quando a gente é criança, principalmente dos nossos 0 até os nossos 7 anos, tudo que a gente vê, ouve, sente, aprende no nosso berço familiar, a gente cria como verdade, convicção e as nossas crenças. Aquilo que a gente acredita que a gente merece viver. Então, por mais que eu venha para uma vida adulta, onde eu sei que o ideal não é se divorciar, o ideal é ter um relacionamento saudável, quando eu menos vejo. Eu estou repetindo o que é também uma, vamos dizer assim, uma maldição hereditária. Aquilo que é passado de disfuncionalidade de geração em geração, porque ninguém chegou a levantar para não passar isso para as próximas gerações. Eu falei isso aqui de divórcio, mas eu poderia falar de dívidas, escassez financeira. Eu poderia falar sobre comportamentos que se repetem. Exemplo, eu estava dando uma mentoria, né? Porque eu também faço mentorias individuais, e conversando com a mentorada sobre. Gente, eu fico assim. Meio não, é totalmente sobrenatural o que acontece nessas mentorias e a clareza que elas começam a ter, e o primeiro passo na mudança é a consciência. E ela começou a ver que muitas disfuncionalidades que ela vive hoje na vida dela são reflexo de coisas que ela passou dentro de casa e que os pais dela viveram, que os avós viveram e os antepassados viveram também. Mas como ninguém tinha se levantado para se curar nesse lugar, reprogramar crenças, curar feridas emocionais, falando do mundo espiritual também, né, de se libertar de maldições hereditárias. Então, se a pessoa não se levanta, se ela não se levantasse, ela repetiria esses padrões familiares nas filhas dela e já estava se repetindo. Então, um padrão que ela viu que repetia dos pais, né, alguns, mas um deles era, por exemplo, a impaciência. Que ela parou para pensar, ela falou, cara, eu faço igual o meu pai. E é outro, sedentarismo, um corpo fraco, acima do peso, que ela fazia igual pai e mãe, porque ela viveu isso dentro de casa. Então, uma coisa que, para mim, muita gente fala que muitas doenças são passadas pela genética. De fato, elas são, né? Muitas doenças são passadas pela genética. Mas entenda, muitas doenças são passadas simplesmente por repetição de hábitos, de estilos de vida, de pensamentos, de crenças que são passadas de geração em geração. Não é a genética. Não é a genética. Exemplo, depressão. Muitas mulheres hoje estão no lugar de depressão que, se você parar para analisar bonitinho, você vai ver que a sua mãe tem, a sua avó teve, a sua bisavó teve e veio passando de geração em geração. Então, muitas coisas que são passadas, simplesmente são passadas porque não teve uma para se levantar e se curar. Eu espero sinceramente que você seja a primeira de toda uma geração que não vai viver mais a escassez financeira, que não vai aceitar mais ter um corpo fraco, sem energia, sobrepeso, que não vai aceitar mais procrastinação, que não vai aceitar mais desconexão com Deus. Uma coisa que eu tenho visto muito, gente, e eu vejo muitas mentoradas que chegam pra mim, é que ainda não conseguem entender de verdade quem é Deus, viver intimidade, porque dentro de casa viveu com uma repetição de padrão familiar, religiosidade. Aonde foi apresentado um Deus punitivo, aonde foi criada uma obrigatoriedade e não uma necessidade genuína, de onde te veio, né? Aonde não foi apresentado um Deus de amor realmente. E presta bem atenção que eu vou te falar. Você seguir a Deus é você ser tratada por Ele e mudar seu caráter. Então, muitas pessoas, talvez seu pai, sua mãe, tios, avós, bisavós, né?
Viviam a religiosidade, mas eram pessoas estúpidas, grossas, impacientes, com diversas disfuncionalidades na vida, que te feriram de muitas formas. As pessoas que mais deveriam ter te preservado foram as que mais te feriram. E que você para e pensa, por que eu vou servir esse Deus? Sinceramente, se não foi capaz de mudar minha mãe, a minha avó, o meu pai, se meu pai fez essas coisas todas comigo e ele era temente a Deus, porque simplesmente essa pessoa não viveu a transformação que Deus é capaz de gerar, ele viveu a religiosidade. E o altar de Deus, ele não é físico, é dentro da gente. Então, foi passado um padrão errado sobre quem ele é. E é por isso que hoje o mundo tá como tá, gente. Porque de geração em geração, Deus tem se perdido. As pessoas não têm conhecido o que ele verdadeiramente é. E é engraçado, né? Porque se tornou uma coisa meio banal, vergonhosa muitas vezes falar sobre Deus. As pessoas têm vergonha muitas vezes de falar. Que seguem e tudo mais, justamente porque as últimas gerações denegriram realmente a imagem dele. Então, as atuais gerações têm raiva, não querem conhecer, têm vergonha de falar que vivem intimidade com ele pelas gerações passadas. Então, eu vejo que realmente está havendo um mover de Deus para apresentar quem ele verdadeiramente é para essas mulheres, sabe? Gente, eu não sei se você já parou pra pensar que não existe outra forma de viver. Eu sei que muitos episódios, né? Se você parar e for lá atrás, no Mente Lapidada, você vai ver que eu falava de Deus de uma forma muito breve, sem conhecimento e muito fria. E como eu disse para vocês, o processo ele pode ser rápido. A minha conversão ela foi rápida. E falar sobre ele aqui, eu sei que vai ter mulheres que vão pensar, nossa, mas ela fala muito de Deus. Meu Deus, como eu já fui essa mulher. Como eu já falei muito isso das outras pessoas. E como eu perdi tempo. Como eu perdi tempo. Como eu perdi tempo. Então, o que eu quero trazer pra você aqui, né? Se você não se cura, tudo se repete. Se você não entra no lugar de tratamento, no lugar de processo, no lugar de moer o orgulho, de colocar a humildade na sua vida, de curar suas raízes de rejeição, que hoje é o que eu faço por mulheres, né? Eu curo mulheres nesse lugar. Eu uso técnicas e ferramentas para curar mulheres nesse lugar, para que elas acessem uma nova mulher, ou a versão que você sempre deveria ter sido, na verdade. E a partir disso, com esse odre novo, né, possa acessar a abundância que ele quer derramar na sua vida. E a partir do seu levantar, você levantar gerações que não vão mais repetir mais maldições hereditárias, padrões familiares disfuncionais, que até então, por total, piloto automático ou inconsciência, você repetia. Que você seja a primeira de uma geração a ser levantada dentro da sua casa para viver uma nova história e passar uma nova história adiante. Até o próximo Mente Lapidada Podcast.